Questão 33. Se um cubo possui volume de 64 centímetros cúbicos, podemos concluir que a medida da aresta vale... Vamos lá, pessoal, vamos lembrar o que significa esses nomes aqui, ok? Bom, quando nós falamos de um cubo, nós estamos falando de uma figura tridimensional, beleza? Ela tem as três dimensões. Ela tem o comprimento, a altura e a largura, beleza? Esses nomes às vezes variam, né? Mas ela tem as três medidas, ok? A gente chama de aresta essa medida aqui, ó. Como ele é um cubo, todas as arestas vão ter a mesma medida, tá? Isso que é a definição de cubo. Tá? Igual quando a gente fala de quadrado, né? Quando a gente fala de quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, isso que a gente chama de lado, quando é um quadrado que só tem duas dimensões, altura e base, ou largura e comprimento, no cubo a gente chama de aresta, beleza? Ele está dizendo pra gente que um cubo qualquer, vamos dizer que é esse cubo aqui, tem 64 centímetros cúbicos. Como que a gente obtém o volume de um cubo? A gente multiplica aresta vezes aresta vezes aresta. A gente pega o valor da aresta, a gente sabe que sempre vai ser igual, porque a gente está falando de um cubo, e multiplica por ela mesma 3 vezes, ou seja, a elevado a 3. O a aqui é a aresta, beleza? Então, do mesmo modo que para a gente achar a área de um quadrado, é lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. É a medida do lado vezes a medida desse mesmo lado, ok? Então, para a gente achar o cubo é semelhante, só que daí a gente acrescenta mais um fator aqui, por isso que ele fica elevado a 3. Então, ele nos disse que a elevado ao cubo é igual a 64, beleza? Ele já nos deu a medida ali. E ele quer saber qual que é a medida da aresta, ou seja, a medida, entre aspas, do lado do cubo, beleza? Como a gente sabe, a operação inversa da potência, e isso daqui é uma potência, é a raiz. Então, se esse 3 está elevando o a aqui, em forma de potência, ele passa do outro lado em forma de raiz, beleza? Então, ele passa em forma de raiz. Raiz o quê? Raiz cúbica. Então, a gente tem que descobrir a raiz cúbica de 64. Vamos lá, então. Vamos fatorar o nosso 64. Aí está, então, o nosso 64 fatorado por números primos. Como sempre foi resultando num número par, a gente só precisou usar o número 2. Só que nós estamos lidando com o quê? Nós estamos lidando com uma raiz cúbica. Portanto, nós vamos separar esses fatores aqui de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Então, a gente pode afirmar que 64 é igual a 2 elevado a 3, ó, vezes 2 elevado a 3. Beleza? Então, a gente vai trocar aqui na nossa expressão por isso daqui, ó, porque é exatamente igual a 64. E aí a gente vai conseguir aplicar aquela propriedade do corte. Beleza? Então, agora a gente pode separar essas raízes, ó, vai ficar uma raiz cúbica aqui de 2 elevado a 3 vezes outra raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, agora a gente pode cortar, ó, corta esse 3 com esse 3, a raiz vai sumir. Corta esse 3 com esse 3, a raiz vai sumir. Portanto, quem sobrou foi 2 vezes 2. A aresta vale 4. 4 o quê? Centímetros. Como que eu sei? Porque o volume foi dado em centímetros cúbicos. Então, a nossa aresta tem que ser em centímetros. Beleza, pessoal? Então, achamos aqui o nosso resultado, gabarito, letra D.